Boa noite, meus amores. Tudo bem? Hoje a gente vem aqui com mais uma live. Essa é a última dos princípios herméticos. E hoje a gente vai falar sobre a lei hermética que eu mais gosto, que é a lei de causa e efeito. Então, espero que vocês estejam gostando das lives. E quem não assistiu às outras, elas ficaram gravadinhas aí na timeline, na linha do tempo. Tá? É só vocês assistirem de novo. E vocês podem comentar depois na postagem qual que vocês gostaram mais. Podem dar sugestão também de quais temas vocês querem que eu traga. Vou dar até algumas sugestões aqui para vocês, quem gostar. A gente pode falar sobre as dimensões, sobre chakras, cromoterapia, cristaloterapia, a radiestesia, geometria sagrada, aura, reiki, aromaterapia. Então, assim, é uma quantidade enorme de temas. E acho que tem live para umas 3 encarnações. Então, depois. Então é interessante também. Depois eu vou fazer outras lives falando sobre as leis universais, tá? Porque todos os princípios herméticos eles também são regidos pelas leis universais. Como, por exemplo, a lei universal da causa e efeito, ela atinge, né, ela age diretamente na lei universal da mudança. Então, mais pra frente eu vou falar também sobre as leis universais, certo? Então, hoje, como eu falei, né, a gente vai falar sobre a lei de causa e efeito, que esse princípio, ele afirma justamente o quê? Que nada é por acaso. Tudo acontece porque existe uma causa que precede aquilo ali. Então, toda causa, ela gera um efeito e todo efeito tem uma causa que é correspondente. Então, a lei de causa e efeito, de acordo com Kybalion, diz que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. E isso acontece de acordo com a lei, né? De acordo com as leis universais. Então, ou seja, tudo que nós percebemos como sorte, azar, nada mais é do que o resultado de uma série de causas que antecederam o efeito final. Tem um filme que eu gosto muito, que assim, é um filme, quem é da galera mais antiga deve conhecer, que é o Efeito Borboleta. É um filme muito legal, com Ashton Kutcher. Então, assim, gente, eu sou cinéfila, tá? Então, vira e mexe, eu vou citar filme, vou citar série, sou dorameira, então eu vou estar sempre citando aqui esse tipo de arte, né, que eu gosto muito. Então, esse filme é bem legal, fala também, né, o filme A Máquina do Tempo, também é bem legal. É um filme um pouco mais antigo, mas assim, é um dos filmes que falam sobre a lei de causa e efeito de uma forma muito legal, de uma forma muito simples, que faz a gente entender bem. Então, a lei de causa e efeito nada mais é, como eu falei, o resultado de uma série de causas que antecederam esse evento, né? Então, hoje a gente vai explorar como que esse princípio ele se manifesta na nossa vida, no universo, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, e como é que isso pode ajudar a gente a construir uma consciência mais proativa e menos reativa. Porque quando a gente é muito reativo, a gente tá, eu até falei isso na última live, se eu não me engano, quando a gente é mais reativo, a gente tá tá muito aterrado aqui na sobrevivência, que é o que? É o chakra base, é o chakra umbilical, o plexo solar. Então, a gente acaba ficando mais reativo. Então, quando a gente trabalha muito a lei de causa e efeito no nosso autoconhecimento, isso ajuda a gente a transcender essa reatividade. Faz a gente refletir, usar o campo mental e o campo emocional de forma inteligente e coerente, para que a gente possa ter reações coerentes com a situação, tá? Então, o que é o princípio da causa e efeito? Tá? No universo hermético, o princípio da causa e efeito ele é uma das leis mais importantes. Por quê? Essa lei ela ajuda a gente a entender que nada acontece de forma isolada. Como eu falei, é o efeito borboleta, né? Então,
Esse princípio, ele ajuda a gente a entender que nada acontece de forma isolada, né, como eu falei, e que tudo é reflexo de uma sequência de causas e resultados. Então, causa e efeito, como é que a causa e efeito, como é que ela se reflete na nossa vida, tá? Assim como no universo físico, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles criam efeitos, independente de serem grandes ou pequenos. Então, todo pensamento, ele cria uma conexão neural ali, no nosso campo eletromagnético. Os neurônios, eles conversam, eles criam uma corrente elétrica entre eles que geram o quê? Uma reação química ali, e aquilo ali pode transformar o quê? Energia em matéria, matéria em energia. Lembra que eu falei que a energia vira matéria, a matéria vira energia? Isso já foi comprovado cientificamente. Então, isso pode acontecer o quê? Pode gerar efeitos tanto grandes como pequenos. E essa lei, ela é uma lei universal, tá? Ela se aplica basicamente a tudo que rodeia você, tudo que rodeia a gente. Mesmo que a gente não tenha consciência de que essa lei ela exista, ela continua existindo, a gente crendo ou não, tá? Então, por exemplo, eu vou falar sobre a ilusão do acaso. O que é a ilusão do acaso? Que muitas vezes a gente fala, aconteceu por acaso, mas esse princípio ensina o quê? Que até o que parece aleatório pra gente tem uma causa invisível. Então, nada na existência é aleatório. Tudo vem para quê? Para nossa evolução, para nossa ascensão espiritual. Na física quântica, passado, presente e futuro existem todos ao mesmo tempo. Só existe o quê? No agora. O passado, presente e futuro, eles existem todos ali ao mesmo tempo. Então, se a gente parar para pensar, todas as encarnações, todas as vivências, tudo acontece ao mesmo tempo em dimensões diferentes. Ou seja, ao mesmo tempo que você está tendo uma experiência aqui na Terra, você está vivendo como alma aqui na Terra, né, em forma humana, você também é ascensionado. Muitas vezes, um mentor nosso já é a gente num campo evolutivo maior. É a nossa alma, é uma fragmentação da nossa alma. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pri. Gente, não tô conseguindo dar boa noite para todo mundo que tá passando aqui. Mas, então, como eu tava falando, a nossa alma, ela se fragmenta ali para poder existir em vários tempos, em vários corpos, em várias maneiras, de várias formas. Então, o princípio da causa e efeito, ele age em todas as dimensões, em todas as existências ao mesmo tempo. Então, tudo que a gente faz em todas as existências, ela influencia diretamente no agora, tá? Então, qual é a diferença entre criar e ser criado? Segundo esse princípio, existem duas maneiras da gente viver. Existe o quê? Ou a gente cria as causas de forma consciente e planejada. Claro, né, gente? A gente tá vivendo aqui encarnado. Vai ter um momento ali, né, que a gente vai meio que vai dar uma deslizada. Mas é normal, faz parte do aprendizado, né? É assim que a gente aprende e evolui. Ou nós somos afetados o quê? Por causas criadas pelos outros. A gente vai sempre viver na condição do outro. A nossa decisão de agir ou reagir. E o que você prefere? Você prefere agir ou você prefere reagir? Então, isso define o quê? O que a gente vai ser? Se a gente vai ser o criador ou a gente vai sofrer os efeitos das causas externas somente? Claro, como a gente vive, né, no mundo com outras pessoas, até se a gente vivesse 100% isolado, a gente também dependeria ali da natureza. Mas você quer ser, em maior parte da sua existência, o criador, ou você quer viver a maior parte da sua existência só tomando? Só ali sendo arrebentado e sofrendo o efeito, né, das causas externas, das escolhas dos outros, e não sendo o agente da sua própria vida, né? Então, a ideia central é o quê? De que em qualquer área da nossa vida existe esse movimento pendular, como eu falei na última live. Tudo que sobe desce, tudo que se expande eventualmente se contrai. Isso não é o quê? Não é uma coisa pra gente se preocupar.
é o que? Mais para a gente compreender, inclusive, como a gente pode usar isso a nosso favor, como eu falei na última live. Então, assim, aproveitar, por exemplo, como eu falei na Lei Hermética do Ritmo, você aproveitar aquela retração ali, aquele isolamento, para você recarregar suas energias, por exemplo. É um exemplo bem bobo aqui que eu vou dar, por exemplo, é o celular. Quando o celular, ele descarrega a bateria, o que você faz? Você bota ele lá para carregar. Tudo bem que hoje em dia a maioria das pessoas fica mexendo no celular quando carrega. Não façam isso, tá, gente? Que isso é perigoso. Deixe o celular carregando lá. Então, dar esse tempo para você recuperar suas próprias energias. E usar isso, como eu falei, ao seu favor. Então, o princípio do ritmo, ele se manifesta de várias maneiras em todos os planos de existência, como eu falei, né? E a gente vai ver agora como que esse princípio, né, o de causa e efeito, ele incentiva a gente a se tornar mais consciente das nossas escolhas, das nossas ações, certo? Vou dar aqui alguns exemplos de causa e efeito nos planos físico, no plano mental, no plano espiritual. Para a gente entender a abrangência desse princípio, a gente vai ver como que ele atua em diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, eu vou dar aqui os exemplos. No plano físico, no nosso corpo, o que a gente ingere, como que a gente se movimenta, como que a gente descansa, tudo isso tem um impacto direto na nossa saúde. Então, cuidar do nosso corpo é uma causa para um efeito de vitalidade. Claro, todos nós estamos sujeitos a acidentes, estamos sujeitos a doenças, mas o que tiver no nosso controle, o estoicismo fala muito isso, o que tiver no nosso controle para que a gente possa cuidar, a gente pode fazer, que é o que? Uma alimentação mais adequada para você. Claro, né, gente, não é também, né, ferro e fogo. Então, se cuidar, claro, vai comer uma besteirinha de vez em quando, poxa, tudo bem. Eu, por exemplo, eu adoro batata frita. Sei que faz mal, faz, mas eu como. Mas, ao mesmo tempo, ali, eu tento manter um balanço ali de uma alimentação mais saudável. Então, por exemplo, dormir. Se você sabe, dormir, tem muita gente que não consegue. Por exemplo, tem uma cliente, quando ela veio pra mim, ela não conseguia dormir. Ela só conseguia dormir 3, 4 horas da manhã. 7 horas da manhã ela já estava de pé e o dia dela não rendia. Então a gente foi fazendo todo esse trabalho da questão da meditação, do porquê que ela evitava apagar as luzes para dormir, porquê que ela não conseguia largar o celular. Então tudo isso a gente vai fazendo, que é um trabalho de autoconhecimento, né, para saber as causas, o que estava causando aquela reação ali nela, que estava fazendo com que ela não conseguisse, por exemplo, ter uma boa noite de sono. Então, quando a gente começa a olhar para dentro de si, a gente vai vendo ali que a gente pode usar, por exemplo, também essa lei da causa e efeito ao seu favor. Então, dormir adequadamente. Por exemplo, eu reparei que quando eu dormia, eu deitava para dormir e estava com o celular na mão, muitas vezes eu acordava no dia seguinte com dor de cabeça. Então, o que eu fiz? Eu estipulei ali, né? O que funcionou muito bem para mim foi que determinado tempo, quando eu deitasse, eu já não ia mais ficar com o celular na mão e eu ia meditar até dormir. E isso super funcionou para mim. Então, você vê ali de repente, o que você gosta? Ler um livro, ficar um pouquinho na rede social e depois trabalhar a respiração, deixar o celular de lado. Tem gente que só consegue dormir com barulho da TV. Então, assim, você vai vendo ali o que funciona. Frequência, se você gosta de ouvir frequências, né? Botar ali também para te ajudar no sono. Evitar comer antes de deitar. Então, você vai vendo ali, né? Procura um profissional da área da nutrição para ver o que pode ser mais adequado a você. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode ter aqui da lei de causa e efeito no corpo físico. Então, no plano mental, o que a gente faz? É o pensamento que a gente cultiva, qual o pensamento que a gente deixa ali que gera um efeito nas nossas emoções, no nosso comportamento. Aí a gente vem o quê? Nos pensamentos repetitivos de preocupação. Por exemplo, a preocupação, ela pode gerar a ansiedade. A ansiedade é o quê? A falta do controle. Você é o medo do futuro. Então, você quer ter o controle do futuro. Você quer ter o controle do comportamento de outras pessoas. Mas, gente, a gente tem que ter essa noção. Não sei se noção seria a palavra certa.
mas de que a gente não pode, não tem como controlar o outro. Então, quando a gente solta, né, o gerar expectativa traz o sofrimento. O apego traz o sofrimento. Então, quando você trabalha isso em você, se preocupa com o que você pode resolver, com o que está ao seu alcance. O que depende do outro é do outro. Então, isso ajuda a gente na lei de causa e efeito no plano mental, tá? Por exemplo, se você constantemente ali, você busca estar sempre com um pensamento positivo. Gente, aqui eu não estou falando de positividade tóxica, não, tá? No meio holístico, eu sempre falo isso nos meus vídeos. No meio holístico a gente tem muito, até quando a gente começa, né? No começo, quando eu comecei essa busca, eu também pensava, meu Deus, eu tô buscando evolução espiritual, eu não posso ficar magoada com fulano, eu tenho que aceitar o comportamento do ciclano, eu tenho que amar incondicionalmente. Sim, só que sempre se respeitando. Você não vai se diminuir para caber na caixa do outro, porque você só consegue amar o outro quando você se ama, quando você se respeita. Muitas vezes a gente acaba aceitando comportamentos por achar que está ajudando o outro, mas muitas vezes você vai ajudar mais o outro impondo limites, que aí aquela pessoa vai parar, opa, esse comportamento aqui fulano cortou, então eu posso evoluir como pessoa. A pessoa pode buscar evolução sim como pessoa, quando você quebra ali um ciclo de um comportamento dissonante. Então, trabalhar o quê? Pensamento positivo, claro, como eu falei, a questão da positividade tóxica, nós somos humanos, a gente está aqui vivendo, né, o dia a dia, a realidade. Então, manter a positividade ali ao máximo que puder, mas não ficar se podando. Falar, ai meu Deus, eu não posso sentir tristeza, eu não posso. A gente só chega na ascensão, a gente só ascende espiritualmente quando a gente passa cada camada dos sentimentos, né? Da mágoa, da raiva, da ira, do ódio, da vergonha, da culpa. Aí, quando a gente começa a ultrapassar esses níveis de consciência que a gente vai evoluindo, expandindo a nossa consciência, esses sentimentos eles vão diminuindo cada vez mais, porque o ego ele vai ali sendo cuidado. Então você já não é mais dominado e comandado pelo ego, você é comandado o quê? Pelo seu eu superior. Então você passa naturalmente a ter o quê? Pensamentos mais positivos, trabalha a gratidão, você começa a atrair os efeitos, né, mais harmônicos, uma vida mais equilibrada, isso de forma natural. Você não vai ficar naquela positividade tóxica de ficar se obrigando a não sentir as coisas, né? E no plano espiritual, o princípio da causa e efeito, ele lembra o quê? Que aquilo que a gente emite em termos de energia, uma hora vai entrar e vai voltar pra gente, seja aqui ou seja lá. Então, sempre é um conceito muito semelhante, né, nas religiões, né, em algumas tradições, em algumas culturas, da questão do karma. Então, da mesma forma que você pode gerar um karma, você pode gerar um dharma. O dharma é a parte positiva. Então, pensar que tudo que você faz volta para você em algum momento. Então, isso ajuda a gente a entender os planos de existência. Então, quando a gente acha que algo que aconteceu foi injusto, seja com a gente ou seja com o outro, quando a gente entende as leis universais, as leis herméticas, a questão das dimensões, a questão da força criadora, né, da mente universal criadora, e que nós fazemos parte do todo, a gente entende que tudo é para a nossa evolução e para a evolução do outro. E a gente aceita o outro como ele é. Lembrando que aceitar o outro como ele não é permitir que o outro continue na sua vida te machucando, te prejudicando. É aceitar que aquela pessoa é daquele jeito, tudo bem. E que você pode amar aquela pessoa de longe, você pode respeitar aquela pessoa de longe. Então, isso é o que? É a aceitação. A aceitação, ela é libertação. A aceitação você quebra ali um ciclo do ego de querer controlar aquele outro. Então você volta o quê? A sua atenção para o seu aprendizado, para o seu autoconhecimento. Por exemplo, naturalmente, quando você começa a trabalhar isso, essa aceitação de que a pessoa está exatamente no nível evolutivo que ela deveria estar, a gente começa naturalmente a sentir amor, a sentir a bondade, a sentir o amor incondicional por todas as
as criaturas, né, viventes. Então, aqui a gente está criando o quê? Causas que vão atrair o quê? Situações e pessoas com essa mesma frequência na nossa vida. Então, com o tempo, uma coisa que eu percebo muito dos meus pacientes, né, nos meus consulentes, é que muita gente, quando começa, por exemplo, a fazer o tratamento de Reiki, começa a perceber certos comportamentos, né? Começa a trabalhar o autoconhecimento e começa a perceber que determinados grupos com que essa pessoa convivia já não ressoam mais com ela. E tá tudo bem, isso não quer dizer que você não ame mais aquele grupo. Por exemplo, um grupo de amigos da época da faculdade, amigos de trabalho, amigos de escola. Você começa a se respeitar, que é não se forçar, né, a manter contatos que não ressoam mais, mas que você pode sim continuar amando aquelas pessoas de longe, seguir a sua vida e tá tudo bem. Então, você começa a encerrar ciclos de forma natural e continuar desejando bem, continuar amando aquelas pessoas, né? Então, o impacto que esse princípio, né, de causa e efeito traz na nossa vida, no dia a dia, ele é muito útil para ajudar a gente a viver de uma forma mais consciente. É o aqui e o agora, lembra? A questão do tempo. O tempo é uma ilusão. Passado, presente e futuro, eles acontecem todo ao mesmo tempo. O tempo é a quarta dimensão. Então, a gente vive o quê? Na terceira. A quarta dimensão é o tempo. Então, só existe o agora. Então, isso ajuda a gente a entender a lei de causa e efeito. Que tudo que a gente faz no agora vai refletir no agora. Então, trazer isso para a tua vida consciente para você poder viver de forma mais harmônica. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas formas que vocês podem fazer isso no teu dia a dia, né? Que é o que? Agir de forma proativa, que é o que? Compreender que as nossas ações, elas têm consequências. Então, a gente pode tomar decisões de uma forma mais cuidadosa, consciente de que cada escolha é uma causa com potenciais efeitos, inclusive, principalmente no próximo, tá, gente? Então, assim, ter essa consciência, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso na prática? Você pode pensar nas suas ações antes de agir. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que eu comecei a trabalhar muito em mim. Quando alguma pessoa faz, né? Quando alguma pessoa faz algo que eu paro, respiro, vejo se aquilo ali ressoa, se é real, se reflete a mim ou se é uma visão daquela pessoa quanto a mim. E aí eu penso antes de agir. Eu não sou... eu busco, né? Não ser uma pessoa reativa. Então, buscar o quê? Ser a causa de efeitos positivos, seja relacionamentos, trabalhos, vida pessoal. Lembrando que, isso eu sempre falo, tá, gente? Eu pego muito na tecla do amor próprio. Então, a causa de efeitos positivos não é aceitar tudo, não é aceitar qualquer coisa. É aceitar o que for melhor para todos os envolvidos. E muitas vezes pode acontecer de o que for melhor para todos os envolvidos é se afastar, é impor limites, sim, no comportamento do outro, tá? Então, uma outra forma que a gente pode trazer isso para a nossa vida também é o quê? Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade do nosso resultado, do nosso destino, da nossa vida. Ao invés de ficar culpando o destino, culpando o acaso, culpando o outro, não deu certo por causa do fulano. Não, traz essa responsabilidade para você. O que eu posso melhorar? O que eu posso não aceitar? O que eu posso fazer para gerar um resultado diferente? Analisar quais as causas que geraram esse resultado especificamente, o que você pode mudar. Então, na prática, o que a gente pode fazer? Refletir em situações que são desafiadoras pra gente. Aí a gente mexe, né, no que a gente já falou antes, que é a zona de conforto. E nem sempre essa zona de conforto é confortável. Mas ali você pode entender quais as ações que você teve que contribuíram para aquele resultado acontecer, tá? Outra coisa que você pode fazer também, fortalecer a sua consciência, o seu poder pessoal. Quando você compreende que você é a causa de muitos efeitos, você toma as rédeas da própria vida. E você tomar as rédeas da sua própria vida é assustador. Porque é muito mais fácil a gente botar a culpa no destino, no acaso, no outro. Mas você tomar as rédeas da sua própria vida
requer muita coragem para você trazer a responsabilidade para si mesmo, né? Então, você trazer de volta, você pegar uma parte de você que você deixou na mão do outro e você pegar aquilo de volta, isso aumenta o que? O seu poder pessoal, a sua força para realização, o seu foco. Então, o que você pode fazer? Você pode visualizar, você pode trabalhar quais resultados você deseja alcançar, estabelecer as causas, metas, hábitos, o que pode ajudar a criar esses efeitos no futuro. Então, se vocês quiserem depois reassistir essa live também, ela vai ficar gravada, tá? E vocês podem ir lá segurar, botar, se eu não me engano, acho que o Instagram tem essa opção. Quando você coloca o vídeo em tela cheia, se você tocar, ele pausa. Você pode anotar também, tá? Alguns princípios aqui, alguns exemplos do princípio de causa e efeito na natureza, no universo também, que eu separei para vocês. O que? As estações, elas mudam, porque a Terra segue ali um padrão constante da rotação. O frio, o inverno é um efeito da posição da Terra em relação ao Sol, que é a causa. O crescimento das plantas. As plantas, elas crescem por quê? Porque elas recebem luz solar, nutrientes, água, da mesma forma que a gente, né, gente? Então, são as causas para o efeito, que é o quê? Que é o crescimento. Então, você tem que... Pensa como uma plantinha. Então, se você tem que se regar, você tem que se cuidar, você tem que estar em solo fértil, que você possa crescer, que você possa expandir, que você possa evoluir, né? Criar raízes fortes, que é saber quem você é. Quando você sabe quem você é, não é qualquer coisa que vai lá e cutuca a sua raiz, porque você tem uma raiz forte, uma base forte. Então, outra opção também, o que você pode analisar nos relacionamentos, o respeito, a paciência, a compreensão que a gente oferece ao outro. Lembrando que compreensão, paciência não é aceitar qualquer comportamento, mas é compreender que aquela pessoa está no nível que ela pode entregar aquilo ali naquela hora, certo? Então, buscar reciprocidade. Quanto mais gentileza você oferece, mais gentileza você recebe de volta. Então, se alguém for grosseiro com você, não pensa que você mereceu aquilo ali, ou que às vezes a pessoa é o que ela pode dar no momento, e ok, entendeu? Então, assim, se afasta. Isso é importante você entender isso, tá? A reflexão agora também sobre a questão do princípio da causa e efeito e o destino. Esse princípio, ele ajuda a gente a refletir sobre o nosso destino. Quando a gente percebe que a gente é capaz de gerar causa que impacta na nossa realidade, a gente começa a entender o papel ativo que a gente tem em moldar também o nosso destino. A gente não fica só à mercê da maré. A gente vai ali trabalhando, fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, para criar um destino que faça com que a gente consiga entrar na nossa missão de alma, tá? Isso significa o quê? Que mesmo que tenham circunstâncias que não estejam no nosso controle, a gente ainda tem essa liberdade de agir de uma forma consciente. E lembrando que essas causas, essas ações, elas definem em grande parte os efeitos que a gente vai ter no futuro. Então, mesmo que isso demore 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, uma hora você vai olhar para a tua vida e você vai olhar para trás e falar: caramba, aquela decisão que eu tomei lá atrás, há 10, 15 anos, está refletindo na minha realidade de hoje. Você pode sentir culpa por algum comportamento errático que você teve? Sim. Mas o que você vai fazer daqui para frente? Você vai buscar, já que você tem essa consciência de que você errou, você vai buscar melhorar como ser humano, você vai buscar melhorar como alma, como pessoa, não repetindo os mesmos padrões de comportamento, tá? Então, essa visão ajuda a gente a transformar qualquer ideia de destino fixo em algo flexível, em algo mais dinâmico. Então, eu separei também para vocês, vou falar aqui algumas práticas, alguns exercícios que vocês podem trabalhar, tá? Uma autoavaliação diária, você pode fazer. No final do dia, eu gosto de fazer isso quando eu já cheguei em casa, jantei, tomei banho, me preparei para dormir. Aí eu vou naquela parte ali do estado meditativo e começo a refletir sobre o meu dia, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito melhor, o que não estava no meu alcance, o que não estava no meu controle, o que estava. Então, isso ajuda muito a trabalhar essa parte da causa e efeito.
certo? Visualização, planejamento, ver quais os resultados que você deseja, planejar os passos que são as causas, quais essas causas necessárias para você alcançar os efeitos desejados, a prática do mindfulness, que é praticar o que é atenção plena. Mindfulness é a atenção plena, tá, gente? É o estado meditativo, é a frequência alfa cerebral. Aqui a gente está conversando, a gente está na beta. Quando a gente entra no estado meditativo, é a frequência alfa, que é a mesma frequência do cochilo, tá? Só que aí você tá naquela frequência ali consciente e acordado. Então ajuda o quê? A manter o foco no presente, facilita escolhas mais conscientes que geram os efeitos, que podem vir a gerar os efeitos desejados. E trazendo para vocês aqui que os princípios herméticos, né, principalmente o de causa e efeito, ele ensina o quê? Que nós somos co-criadores da nossa própria realidade. Claro, tem as questões externas que a gente não tem controle, como eu falei, mas o que tiver ao seu alcance, você pode fazer. Então, a cada escolha, a gente cria uma causa que vai trazendo os resultados desejados no molde da nossa vida. Então, quando a gente passa a ser mais consciente dos nossos atos, das nossas intenções, a gente pode criar os efeitos mais claramente para atingir o nosso objetivo. Então, eu deixo aqui uma reflexão para vocês hoje, de que vocês pensem em qual área da vida de vocês que vocês gostariam de tornar mais consciente, quais as causas que você está trazendo, que você está criando. E o vídeo vai ficar aqui gravado, vocês podem compartilhar nos comentários também o que vocês gostariam de mudar a partir de hoje. Por exemplo, eu sempre gostei muito, como eu falei pra vocês, né? Sempre gostei muito de artes, de cinema, e eu fiquei bastante tempo até optar por fazer, né? Por fazer a graduação. Até que chegou o momento que eu falei, quer saber? Vou fazer. E o tempo passou de qualquer maneira, gente. O tempo passou. Então, 4 anos depois, eu estava na minha formatura, conheci pessoas incríveis que contribuíram muito para o Raio Violeta existir hoje. Então, eu só tenho a agradecer a Cláudia, o Thiago, a Carla, a Leandra, enfim, né, a todos que estavam ali naquela jornada de quando o Raio Violeta nasceu. Então, foi o quê? A causa que eu precisava, eu gostaria muito de dar um rumo ali, né? Eu já estava buscando, tendo essa busca, né, da espiritualidade. Eu comecei com o Reiki, como alguns sabem aqui, mas eu gostaria muito de trabalhar também com as artes. Então, ali eu tomei uma decisão lá em 2018 e 4 anos depois eu estava lá na formatura e a minha vida mudou completamente desde o momento que eu decidi focar em mim. Então, eu trago essa reflexão para vocês. Então, assim, o que vocês gostariam de fazer, que vocês gostariam muito de fazer, que vocês não fizeram? O que impede você? O que está ao seu alcance, que você possa, né, ter esse controle dessa tomada de decisão, que você possa vir a fazer, tá? Então, fica essa reflexão para vocês. E eu agradeço mais uma vez por todos vocês que participaram aqui da live hoje. E a gente se vê na próxima segunda, tá bom? Às 8 horas da noite. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.